pessoal, vamos hoje dar início a mais uma aula nossa de biologia. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o núcleo celular e a síntese proteica, muito importante para a sobrevivência dos organismos, né? E o núcleo, a gente vai entender como é que o núcleo conduz, né? Ele rege todo esse processo de síntese proteica. Então vamos lá. O núcleo celular, como eu falei, ele coordena e comanda todas as funções celulares. E esse núcleo ele passa por muitas mudanças no processo de divisão celular. Então, a gente vai ver como esse núcleo se transforma para esse processo importante que é a divisão celular, essa passagem do material genético para outras células. Geralmente, esse núcleo é arredondado. As células elas podem ser mononucleadas, quando tem apenas um núcleo. Elas podem ser binucleadas quando elas possuem dois núcleos, como vocês podem ver aqui na imagem. Como os protistas ciliados, né? Elas podem ser multinucleadas quando elas têm vários núcleos, como células musculares estriadas. E elas podem ser anucleadas quando elas não têm núcleo, como, por exemplo, a nossa hemácia, presente no nosso sangue, né? Na célula sanguínea. E a hemácia, ela perde o seu núcleo durante o processo de diferenciação celular. Então, a perda, ela perde esse núcleo justamente para otimizar melhor a sua função, que é o transporte de oxigênio. Então, ela não tendo núcleo, isso faz com que ela não utilize esse oxigênio nas suas funções celulares e faça o transporte do oxigênio de forma muito mais eficaz. Mas, ao mesmo tempo, por ela não ter núcleo, ela tem um ciclo de vida, né? A duração de vida dela é bem curta, porque ela não tem esse núcleo para orientar seus processos celulares. Então, ao longo do seu processo de diferenciação, a hemácia ela vai perder esse núcleo para executar melhor a sua função de transporte de oxigênio. Então, existem diferentes tipos de células no que se refere à quantidade de núcleo. Esse aqui é o jeitão, o esquema geral, né, do núcleo celular. Esse núcleo celular ele possui um envelope nuclear, né, como a gente já conversou em outras aulas, bastante característico das células eucarióticas. Elas têm esse núcleo envolto por um envelope nuclear ou carioteca, como a gente vai ver. Aqui no centro a gente tem uma região chamada de nucleolo, a gente também vai falar melhor dela. Aqui temos os filamentos, né, de cromatina. Esse envoltório nuclear, ele também possui poros, né? A gente vai falar sobre isso também. E aqui vemos a organela celular, o retículo endoplasmático, com seus vários ribossomos aderidos bem próximos ao núcleo, porque eles fazem em conjunto, né, a função importante de síntese proteica. Então, esse é o esquema geral do núcleo celular. Começando pela carioteca, né? Essa carioteca, esse envoltório do núcleo, ele separa o material nuclear do citoplasma. O citoplasma, como a gente já conversou, é aquele meio onde estão inseridas as organelas celulares. Esse núcleo, essa carioteca que envolve o núcleo celular, possui duas membranas lipoproteicas envolvendo ali esse núcleo. E entre essas membranas tem um espaço chamado de perinuclear. Então, aqui na imagem vocês podem ver membrana externa, membrana interna e um espaço perinuclear entre eles. A membrana interna da carioteca ela se comunica com o retículo endoplasmático rugoso e esses poros, como eu comentei no outro slide, por onde acontecem, né, por onde ocorrem as trocas entre o núcleo e o citoplasma. Então, existe uma troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma mediada por esses poros da carioteca. Então, esses poros têm uma função importante de controle de substâncias, não qualquer coisa que vai entrar ou sair através desses poros, beleza? Então, avançando, nós falamos um pouco sobre esse revestimento, essa membrana do núcleo, né? E vamos falar um pouco da diferença entre cromatina e cromossomos, né? A gente ouve muito falar desses termos. Então, a cromatina nada mais é do que um complexo formado por DNA enrolado em proteínas, as chamadas histonas. São proteínas nucleares que atuam compactando o DNA para que ele fique todo juntinho ali no nosso núcleo. O
DNA, se ele fosse todo desenrolado, né, acho que ele teria em média 2 metros, teria que desenrolar esse DNA. Então, percebam a importância dessas proteínas, dessas estonas na compactação desse material para ficar no interior da nossa célula. Essa cromatina ela pode estar em 2 estados. O estado chamado heterocromatina, que é o estado mais condensado desse material genético. Normalmente a gente vê ele mais corado, uma coloração mais escura quando observado na microscopia. E é chamada eucromatina, quando os filamentos estão menos condensados, aí na microscopia a gente vê eles um pouco menos corados. E essa região de eucromatina, ela indica uma região de atividade, né? Os genes ali estão ativos. Então, quando a gente vê que nesse esquema, heterocromatina, as estonas compactando o DNA indicado por essa fitinha preta, e a região de eucromatina com esse DNA mais fluido, né? Isso aqui é extremamente importante, esses diversos níveis de compactação, justamente na regulação da expressão gênica. Então, quando a gente quer expressar determinados genes, eles vão estar um pouco menos condensados, justamente para que haja a leitura daquele trecho. Quando a gente não quer expressar determinados genes, eles vão estar no maior nível de compactação. E aí a maquinaria, né, de leitura daquele código ali, daquele DNA, ela não vai conseguir acessar os genes. Então, eles estão no que a gente chama no estado de heterocromatina, uma região mais compactada do DNA. Beleza? Então, aqui do lado, né, a gente está mostrando essa imagem, esse processo de compactação. Então, a dupla hélice do DNA compactada pelas estonas, né? E aí a gente chega nos cromossomos, que é justamente esse DNA dobrado sobre si muitas e muitas vezes. É esse material genético ainda mais compactado. O cromossomo é a condensação da quando a gente percebe o material condensado durante o processo de divisão celular. Então, aqui, o cromossomo, no final, né, no seu maior nível de compactação, a gente percebe esse processo justamente durante a divisão celular, como a gente vai ver em algumas aulas futuras. Então, diferença aí entre cromatina e cromossomo. Então, voltando à estrutura aqui do núcleo celular, falamos da carioteca. Agora vamos falar do núcleo plasma. Aqui a gente tem um esquema que se refere às mesmas estruturas daquele outro esquema que eu mostrei, mas só aqui para ficar mais claro o que seria esse nucleoplasma, né? Aqui tem a carioteca, aqui o envoltório nuclear, né? Aquele retículo endoplasmático, os ribossomos aderidos, o nucleolo, que a gente ainda vai falar, a cromatina, e aqui o nucleoplasma, é justamente essa região aqui que contém substâncias como íons, enzimas, moléculas de ATP, tudo ali dissolvidas em água dentro desse núcleo. Então, nesse nucleoplasma também estão imersos, né, os filamentos de cromatina e também o nucleolo, que é essa região aqui mais escura que a gente vai falar sobre ela também. Então, uma região, o nucleoplasma, onde estão imersos os filamentos de cromatina nuclear, e ali você tem várias substâncias dissolvidas. O nucleolo, então, né, como eu comentei na outra imagem, ele é justamente esse corpúsculo, né? Essa aqui é uma imagem de microscopia, e quando a gente observa a imagem na microscopia, a gente vê essa região mais densa, mais escura, que é no núcleo, né? Que é o nucleolo. Ele é não delimitado por membrana e fica no interior no núcleo, né? Essa região do nucleolo é uma região de intensa síntese de RNA ribossomal. A gente vai falar melhor sobre esse tipo de RNA. Então, uma região de intensa síntese desse tipo de RNA. Então, aqui mais uma vez um esquemazinho mostrando o núcleo celular, né, seu envoltório, e aqui a região do nucleolo, em azul mais escuro, com o DNA mostrando justamente a síntese desse RNA ribossomal, síntese de ribossomos, né? Então, aqui, esse material, essa informação contida do DNA é lida, e aí esses ribossomos são sintetizados. O RNA ribossomal ele se associa a outras proteínas para a formação, então, dos ribossomos.
como a gente já conversou em outras aulas, esses ribossomos tão importantes para o funcionamento do organismo. E a gente vai falar melhor deles daqui a pouquinho. Então, o que vocês têm que entender, principalmente, é que esse nucleolo é o local principal de síntese de RNA ribossomal. Falamos agora das estruturas, né, desse núcleo celular, e a gente fala aqui agora um pouco sobre o que é chamado, na biologia, de dogma central da biologia molecular. Esse dogma, né, ele foi postulado por Francis Crick em 1958, e esse Francis Crick ele começou a explicar ali como que ocorre o fluxo de informações do código genético. Como é que a gente chega na formação de uma proteína desde a sua codificação no DNA, né? Então, existe um processo. Então, ele explica como isso vai ocorrer, esse fluxo de informação. E como que isso acontece? O DNA ele contém os genes. E cada gene vai comandar a síntese de uma proteína. Então, o DNA ele é transcrito em uma molécula de RNA e ele é traduzido em uma proteína. Esse DNA ele também pode ser replicado, o que vai ser importante na divisão celular. A gente quer que as nossas células possuam o mesmo material genético. Então, esse vai ser o processo de replicação. E no processo de síntese de uma proteína, a gente tem a transcrição e a tradução. Mais recentemente, temos também a questão da transcrição reversa, algo que vem sendo estudado, que é o processo contrário, né, do RNA ao DNA, mas isso não é uma coisa que a gente vai falar hoje, por enquanto. Então, esse dogma central da biologia molecular, ele postula que um gene é transcrito em moléculas de RNA que vão ser traduzidas em moléculas de proteínas no citoplasma. Então, o nosso DNA ele contém uma informação que vai ser transcrita em RNA e traduzida em proteína. Então, nós carregamos no DNA uma informação que precisa ser lida para ser traduzida em uma proteína que aí sim vai desempenhar a sua função no organismo. Então, por exemplo, se a gente precisa de insulina, o nosso DNA ele tem essa informação que vai ser transcrita e traduzida para virar a insulina. Então, é esse o processo. Esse aqui é o chamado dogma central da biologia molecular. E hoje a gente vai falar desses processos de replicação, transcrição e tradução. Entendeu? Então, só relembrando, antes da gente entrar nesses processos propriamente ditos, né? Vamos lembrar da molécula de DNA, da estrutura de uma molécula de DNA. Né? Ela é formada por nucleotídeos, como nós já conversamos outras vezes. O nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, por um açúcar, uma pentose, e por um grupo fosfato, como mostra aqui nesse esquema. Né? E cada nucleotídeo ele vai diferir do outro apenas pela base nitrogenada. Então, o que difere uma timina de uma citosina, de uma guanina, de uma adenina? É justamente a base nitrogenada. A dupla hélice do DNA, então, ele é formado justamente por uma ligação de duas cadeias de nucleotídeos em que as bases se ligam com correspondência. Então, essas bases elas não se ligam de qualquer jeito, existe uma correspondência entre elas. Então, você sempre adenina ligada a timina e citosina ligada a guanina, e vice-versa, uma molécula de DNA. Essa ligação entre os nucleotídeos, um nucleotídeo aqui, o outro nucleotídeo aqui, correspondente. E assim, em sequência, né, isso que vai formar a dupla hélice do DNA. Então, quando eu digo assim, correspondência, né, então, é que a gente tem um trecho, né, como eu botei aqui, um trecho. Timina, citosina, adenina, guanina, timina, citosina. TCA, GCC. A cadeia complementar vai ser, se aqui tem uma timina, a cadeia complementar vai ser uma adenina. E nesse trecho tem uma citosina, a cadeia complementar vai ser uma guanina. E assim vai se fazendo essa correspondência sempre, adenina, timina, citosina com guanina. Essa correspondência de nucleotídeos no DNA. Beleza? Essa molécula de DNA, né, nesse arcabouço de cada filamento, os nucleotídeos,
eles se ligam covalentemente por ligações do tipo fosfodiéster, que vão sempre conectar o carbono 5' de um açúcar ao carbono 3' do açúcar adjacente do outro nucleotídeo. Calma, o que isso quer dizer? Então, aqui a gente tem o nucleotídeo, vamos começar aqui por baixo, né? E cada carbono desse, ele recebe uma numeração. Isso aí vocês vão ver nas aulas de química, o professor de química vai saber dizer melhor. Mas o que a gente tem que entender nesse momento é que esses carbonos são numerados. E sempre nesse carbono 5', esse daqui, ele vai de um nucleotídeo, ele vai sempre se ligar ao carbono 3' do outro nucleotídeo, formando essa ligação fosfodiéster. Então, sempre um carbono 5' está ligado ao carbono 3' do outro açúcar. Né? Então, cada ligação de açúcar fosfato, cada ligação entre esses nucleotídeos do mesmo filamento ali, né? É dito sendo como uma polaridade 5' para 3 linhas, né? 3 linhas. Então, esse vai ser sempre a forma de construção desses nucleotídeos na fita de DNA, sempre no sentido do carbono 5' para o 3'. Então, a molécula bifilamentar de DNA ela é caracterizada por ter 2 arcabouços que estão em orientação oposta e, portanto, com polaridade reversa. Se uma fita ela vai no sentido 5', 3', a complementar vai no sentido 3', 5', como melhor mostra esse esquema aqui. Então, a gente vem aqui do lado, né? 2 nucleotídeos ligados, porque é como se fosse uma fita do DNA e aqui a outra fita. Então, essa vai sempre do sentido 5', 3', do carbono 5' para o carbono 3', e essa aqui do carbono, se fosse do mesmo, olhando no mesmo sentido da outra, né, seria do 3', 5'. Seria complementar. E por que a gente guarda essa informação? Isso aqui a gente vai usar mais para frente, essa questão do direcionamento da fita do DNA. Segura aí um pouquinho. Entrando especificamente no processo de duplicação do DNA, né? A gente sabe que esse DNA ele possui tipo uma receita, né? Ele possui ali as regras para o funcionamento de uma célula, né? E toda vez que uma célula se divide, essa receita tem que ser passada para as células filhas. Então, toda vez que você vai ter lá uma regeneração da sua pele, toda vez que você produz uma célula, né, que vai ser utilizada na reprodução, um gameta, você precisa repassar o seu material genético, que é assim que a sua prole, que seus filhos vão ter as mesmas características que você, características muito semelhantes às suas. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer isso, através da duplicação do DNA. A duplicação do DNA, depois de muitos estudos e experimentos, que tem, é bem legal essa história dessa descoberta, né, do tipo de duplicação do DNA, os cientistas chegaram à conclusão de que essa duplicação ela é do tipo semi-conservativa. E o que significa dizer isso? Significa dizer que as 2 cadeias de DNA, durante o processo de duplicação, elas se separam e cada uma delas vai orientar a fabricação de uma outra metade complementar. Então, a cada DNA que você duplica, ela vai ter sempre uma fita original que vai se conservar ali em cada uma das suas moléculas filhas. Voltando. Aqui a gente tem uma molécula de DNA com a sua dupla fita e no processo de duplicação de DNA, essa dupla fita se abre e uma fita ela serve de molde para a síntese da outra complementar e a outra fita de baixo, digamos assim, ela serve de molde para aquela outra fita complementar. Então, as 2 moléculas de DNA, as 2 moléculas filhas geradas nessa duplicação, elas vão ter sempre uma metade da molécula original e outra que foi sintetizada. Uma metade da molécula original e uma nova que foi sintetizada. Então, isso significa dizer que a duplicação é semi-conservativa, beleza? Porque ela conserva uma molécula, uma fita original da molécula mãe. E qual é o processo, né, de duplicação do DNA? Eu já adiantei um pouco, falei de como essa fita se abre, se separa, né? Como que inicia esse processo de duplicação do DNA, né?
Então, temos a dupla fita, em que as pontes de hidrogênio que mantêm as bases unidas ali naquela dupla fita do DNA, elas se rompem através da ação de uma enzima chamada helicase, e as duas cadeias elas começam a se separar. Então, para você conseguir duplicar uma das fitas, você precisa que elas se separem. E então, como tem aqui nesse esquema, isso é a função da DNA helicase, que ela vem justamente como uma tesourinha quebrando todas as pontes de hidrogênio que tem entre aqueles nucleotídeos que a gente falou. Então, à medida que a helicase vai separando as fitas e as bases vão sendo expostas, os nucleotídeos que tem ali, né, eles começam a se unir naquela fita original ali, de forma complementar e vão se emparelhando. Lembra que eu falei? A sempre com C, C com A, C com G, G com C, as bases complementares. Então, os nucleotídeos vão se ligando em sequência, formando essa cadeia complementar em cima de cada uma das cadeias da molécula original. E assim, uma molécula de DNA vai reproduzir, né, duas moléculas idênticas a ela. Então, eu vou abrir o DNA, vou expor as duas fitas de molécula original e vou começar a encaixar aqui vários nucleotídeos complementares desse lado e desse lado. E assim eu vou dar origem a duas moléculas filhas de DNA, né? Como eu falei, algumas enzimas estão envolvidas na replicação. Então, eu falei ali da helicase. Aqui nessa outra imagem também tem uma chamada topoisomerase, que ela dá estabilidade à fita de DNA quando ela está sendo ali aberta pela helicase. Mas a mais importante delas, sem dúvidas, é a chamada DNA polimerase. A função dessa polimerase é justamente realizar a construção de um polímero de nucleotídeos. É justamente duplicar, fazer a adição desses nucleotídeos naquela fita de DNA que está sendo construída. Então, aqui tem uma imagenzinha aqui, né, da dupla fita de DNA e essa polimerase trabalhando aqui na construção dessa nova fita de DNA. Então, nesse outro esquema aqui, a gente tem a fita molde, seria a fita mãe, que foi aberta lá do DNA, e essa polimerase fazendo aqui a fita recém-replicada, recém-duplicada, e ela segue por essa fita molde até completar todo o processo de duplicação. Então, a DNA polimerase aqui trabalha nesse processo de duplicação do DNA. Essa enzima é bastante interessante porque ela também tem uns mecanismos de reparo. Aí, ao mesmo tempo, às vezes, que ela pode adicionar um nucleotídeo errado, fazer alguma confusão, ela também consegue reparar o próprio erro, que é bem legal. Lembra que eu falei daquela questão do carbono 5' para o carbono 3', da forma como os nucleotídeos se ligam? É aqui que a gente vai precisar falar disso de novo, né? A fita de DNA ela vai ser sempre sintetizada da direção 5' para a direção 3', do carbono 5' para o carbono 3'. Tem até uma brincadeira, né, que a gente faz na biologia, em que quando alguém pergunta qual é o sentido da vida, a gente fala que o sentido da vida é o 5', 3', porque esse que é o sentido da duplicação do DNA, porque sem a duplicação do DNA não haveria vida. Então, o DNA sempre é replicado nessa direção. E aí, a gente tem, vamos aqui construindo aqui um pensamento, né? O DNA, como a gente viu, ele tem essa natureza antiparalela. A fita utilizada como molde, ela só pode ser lida da extremidade 3' para 5'. Voltando. Vimos que um lado da fita do DNA é 5', 3'. A complementar, ela vai, como o próprio nome diz, ela é complementar. Ela vai ser 3', 5'. Como que eu vou fazer a duplicação do DNA naquela fita que tem outra direção? Se a minha DNA polimerase só consegue fazer a leitura da direção 5', 3'. Como resolver isso, né? Isso é resolvido de que forma? A síntese das duas fitas ocorre de forma descontínua, ou seja, em sentidos opostos. Uma fita vai ser sintetizada continuamente
normalmente sentido 5 linhas, 3 linhas, e essa é chamada de fita líder, enquanto que a outra fita, que tem o outro sentido, né, de carbonos, vai ser sintetizada a partir de pequenos fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Não precisa gravar esse nome agora, se preocupar com isso. Mas vamos entender isso aqui melhor. Então, aqui, tem uma dupla fita aqui de DNA helicoidal, que no momento da minha duplicação se abre. Um lado, essa fita líder aqui, ó, vermelha, ela é 5 linhas, 3 linhas, e do outro ela é 3 linhas, 5 linhas, beleza? A minha polimerase, ela vai conseguir se encaixar tranquilamente aqui nessa fita que tem sentido 3 linhas, 5 linhas, porque ela lê no sentido oposto, ela lê no sentido 3 linhas, 5 linhas. Então, ela vai conseguir ler a fita que está complementando para ela fazer o sentido certo de leitura, 5 linhas, 3 linhas. Então, nessa aqui, ó, de cima, tranquilo, a polimerase não vai ter problema com a leitura. Agora, quando a polimerase que só lê, que só faz a adição dos nucleotídeos no sentido 5 linhas, 3 linhas, for encaixar aqui, ela não pode adicionar aqui um nucleotídeo com carbono 5 linhas, porque não vai ficar 5 linhas, 3 linhas. Isso não rola para ela. Então, o que vai acontecer? A gente encontra a presença de uma outra enzima que ela adiciona pequenos fragmentos aqui, ó, chamados fragmentos de Okazaki. Ela vai adicionando esses fragmentos aqui. E aí, quando ela adiciona, a polimerase consegue se ligar aqui no lado 3 linhas e ir fazendo a leitura nesse sentido oposto. Beleza? Então, nessa outra fita que a polimerase não consegue fazer a leitura, é adicionado, né, por uma outra enzima, não vamos ficar nos prendendo aqui a nomes de enzimas, vocês têm que entender o processo. Ela faz essa adição de pequenos fragmentos, o nome dela é primase, ela faz a adição de primers, que a gente chama. Ela adiciona esses fragmentos só para ajudar a DNA polimerase a se ligar no sentido correto e ir fazendo a leitura de cada pedacinho. Então, em vez dela fazer essa leitura direta, ela vai fazer a leitura por pedacinhos e depois vem uma outra enzima, também se preocupar com isso, que é a chamada ligase, e vai fazendo essas leiturinhas nos pedacinhos aqui, em que a DNA polimerase deixou esses pedacinhos para trás, a ligase vai ligando, como o próprio nome diz. Mas o que isso tudo quer dizer? O que vocês precisam entender disso? Vocês precisam entender que, pela natureza antiparalela do DNA, essas fitas vão ser lidas de formas opostas. Na fita líder, ela vai ser lida do jeito correto, né? Vai ser sintetizada continuamente, e na outra fita, ela vai ser sintetizada a partir de fragmentos. Ela vai precisar de uma ajuda para ler, porque não é o sentido de leitura, não é o sentido que ela faz a adição de nucleotídeos. Ponto. Resumindo, é o que vocês precisam entender. E agora que terminamos de falar da replicação, desse processo que vai duplicar o material genético para ser repassado para as outras células, nós vamos falar da transcrição. Vou ver aqui uma vez. A transcrição é justamente o momento de síntese de RNA. Então, nesse processo de transcrição, o trecho da molécula de DNA que tem o gene a ser transcrito, ele vai se abrir em determinado ponto e vamos observar um emparelhamento de nucleotídeos do RNA por ação agora de outra enzima chamada RNA polimerase. Falamos lá do DNA, da DNA polimerase, que faz a síntese de DNA. A RNA polimerase, ela faz a síntese de RNA, como o próprio nome mostra, né? E só uma cadeia do DNA ela vai ser transcrita, né? Essa transcrição, a gente vai pegar o DNA e vai transcrever. O que é isso? Eu vou passar aquele código que está ali no DNA para uma fita de RNA. E aí, futuramente, a gente vai ver o que acontece com essa fita de RNA. Então, aqui, nesse momento, né, de transcrição,
essa fita de DNA é aberta e a RNA polimerase vai polimerizando uma nova fita de RNA, diferentemente do processo de duplicação que a gente viu. Então, aqui a gente tem uma imagem diferenciando um nucleotídeo de RNA e de um nucleotídeo de DNA. No nucleotídeo de DNA, a gente tem a base nitrogenada, uma ribose e um fosfato. A base nitrogenada do RNA, ele pode ser uma adenina, uma uracila, uma citosina ou uma guanina. Ué, o que é essa uracila aqui, né? A gente viu que o DNA ele tem adenina, timina, citosina, guanina. Mas essa é uma diferença entre os nucleotídeos de DNA e de RNA. No lugar da timina do DNA, a gente tem a uracila no RNA. Todas as outras são iguais, é só uma substituição da timina pela uracila, essa outra base nitrogenada. E aí, lá na duplicação, quando a gente falou, a gente tinha essas bases complementares entre os próprios nucleotídeos de DNA, adenina, timina, citosina, guanina. Tranquilo, essas complementares. Mas agora a gente vai ter uma leitura do DNA para RNA. Então, quando a gente for passar essa informação do DNA para o RNA, a gente vai ter que modificar essa base aqui que não tem no RNA. No RNA só tem uracila. Então, por exemplo, uma sequência que está lá no DNA e eu preciso transcrever ela para RNA. Adenina, timina, citosina, guanina. Quando eu for transcrever para RNA, opa, aqui no DNA tem uma adenina. Se fosse uma duplicação do DNA, qual base complementar eu colocaria? Uma timina, porque a adenina é complementar à timina. Mas aqui não é DNA, estamos transcrevendo para um RNA. Então, se eu tenho a adenina no DNA, a base a ser transcrita complementar vai ser a uracila, porque essa é a base complementar da adenina no RNA. Se aqui depois, a outra base, timina, DNA tem timina, qual vai ser a base complementar? Adenina, porque RNA tem adenina. Citosina, guanina, guanina, citosina, tranquilo. A gente só vai ter essa mudança de base quando no DNA a gente tem adenina e no RNA a gente vai colocar uracila, porque RNA não tem timina para combinar com adenina. É só essa diferença nas bases nitrogenadas entre DNA e RNA. Então, aqui, como eu falei, né, o segmento do DNA a ser transcrito, ele vai ser lido pela RNA polimerase, que é essa bola tona que envolta, né? Então, temos aqui a fita de DNA com suas bases e a RNA polimerase fazendo a leitura e a adição dos nucleotídeos complementares. Então, observe, adenina no DNA, opa, uracila, não é timina, porque a RNA não tem timina. Citosina no DNA, guanina no RNA, porque eles têm, então, RNA tem guanina e citosina. E assim vai acontecendo a transcrição. Eu vou fazendo a leitura da minha fita de DNA e transcrevendo para uma fita de RNA. Então, falamos de replicação, falamos de transcrição. Agora a gente vai dar um stop antes de entrar na tradução, que vai ser o processo que vai ler aquele RNA que a gente transcreveu. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar um pouquinho sobre o chamado código genético, porque vai ser importante para a gente entender a tradução. Uma proteína, como a gente estudou lá na aula de macromoléculas, ela é formada por uma sequência de aminoácidos que estão determinadas pelo gene. Então, aqui a gente tem uma fita, né, um polipeptídeo, cheio de aminoácidos unidos, né? Alanina, leucina, serina, vários aminoácidos unidos formando uma proteína. A gente sabe que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Cada uma dessas bolinhas dessas, cada bolinha dessa é um aminoácido. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Mas só existem 4 tipos de base. Então, se existem só 4 tipos de base,
como a gente pode ter 20 tipos de aminoácidos? Se cada base for codificar um aminoácido, a gente só teria 4 tipos de aminoácido, mas nós temos 20 aminoácidos. Como que a gente consegue codificar 20 tipos de aminoácidos só com 4 bases nitrogenadas, né? Então, isso é explicado pelo chamado código genético, né? As bases nitrogenadas que a gente viu lá na transcrição, elas formam uma linguagem em código e cada código corresponde a um aminoácido. Então, aquilo que eu estava falando, se o código fosse um aminoácido para uma base, a gente só teria 4 aminoácidos, porque nós só temos 4 bases, adenina, timina, citosina, guanina. Mas não é isso que acontece. Então, chegou-se à conclusão, né, depois de muito tempo, de que esse código genético não é nessa proporção de uma base para um aminoácido, porque não faz sentido. Na verdade, esse código genético ele é formado por trincas de bases nitrogenadas que codificam um aminoácido. Então, a cada 3 bases, por exemplo, ATC, TTG, cada 3 bases, a gente vai codificar um aminoácido. Então, é a proporção de 3 bases para um aminoácido. E, por isso, a gente consegue ter mais do que 4 aminoácidos. Mas, vamos construindo aqui, a combinação de 4 bases nitrogenadas em grupos de 3, né? Vendo aí uma análise combinatória, fazendo um paralelo com a matemática, a gente combinando aquelas 4 bases, citosina, guanina, timina e aquelas 4 bases nitrogenadas em grupos de 3, em trincas, a gente teria como? 4 vezes 4 vezes 4. 4 possibilidades vezes 4 possibilidades vezes 4 possibilidades, isso daria um total de 64 trincas possíveis. Mas a gente só tem 20 aminoácidos. Meu Deus, eu falei que a proporção não é de um aminoácido para uma base. Eu falei que é de 3 bases para um aminoácido. Mas essa proporção também não me dá o número de aminoácidos que a gente tem na verdade. Eu teria muito mais aminoácidos. Mas descobriu-se também que o código genético ele é chamado de degenerado. E o que significa dizer que o código genético é degenerado? Isso significa dizer que um aminoácido ele pode ser codificado por mais de uma trinca. Então, tá certo. Um conjunto de 3 bases, uma trinca de bases codifica um aminoácido. Mas uma trinca ela pode codificar mais de um aminoácido, na verdade. Uma mesma trinca. Vamos clarear essa ideia aqui nessa tabelinha. Então, percebam que aqui, ó, vamos pegar glutamina. Quem é marombeira aí, pessoal que gosta de malhar, sabe o que é glutamina. A glutamina é um aminoácido que é codificado pela trinca CAA e CAG. 2 trincas codificando um mesmo aminoácido. Arginina, CGU, CGC, CGA, CGG, todas essas trincas aqui codificam o aminoácido arginina. E é por isso que a gente não tem 64 aminoácidos, como se esperaria naquela combinação de 4 bases. A gente tem apenas 20 tipos de aminoácidos, porque mais de uma trinca codifica um mesmo aminoácido. Acho que agora com essa tabelinha ficou melhor de entender. Vocês podem depois ler treonina, alanina, valina, arginina, várias coisas que a gente lê por aí, ó, que vocês não sabiam que era um aminoácido. Então, mais de uma trinca codificando um mesmo aminoácido. Agora que a gente já entendeu a duplicação, a transcrição e como se faz a leitura do código genético, a gente vai entrar propriamente dito no último processo que a gente vai falar nessa aula, que é a tradução. Enquanto a duplicação é a síntese de uma nova molécula de DNA, a transcrição é uma síntese de RNA, a tradução vai ser a síntese da proteína que o meu código genético estava armazenando a informação sobre ela. Então, a tradução é um processo em que eu vou ter a leitura da mensagem contida naquele RNA mensageiro que eu fiz durante a transcrição pelos ribossomos. Então, essas organelas que a gente falou, esses
indígenas e organelos que fazem esse processo de tradução. Então, a tradução, como o nome sugere, a gente vai ler essa mensagem codificada no RNA mensageiro, que a gente fabricou na transcrição, e vai ler isso e transformar esse código numa proteína propriamente dita, a proteína que vai desempenhar as funções do organismo, por exemplo, da insulina, que é responsável pela entrada de glicose para as nossas células. Então, como é que eu vou fazer a insulina? Eu tinha o DNA, um código da insulina, ele foi transcrito no RNA mensageiro e agora ele vai ser lido para construir a insulina, essa proteína propriamente dita, para desempenhar a sua função no organismo. Então, percebam aí a relação entre o nosso genoma, entre a informação contida no nosso DNA e as funções que ele carrega, que vão se manifestar na forma de proteínas, beleza? Nesse processo de tradução, vão participar 3 tipos de RNA. O RNA ribossômico, ou ribossomal, como a gente falou lá, quando a gente falou do nucleolo, né, a síntese de RNA ribossomal. Esse RNA ribossomal, ele forma os ribossomos. Temos o RNA mensageiro, que contém várias sequências de 3 bases nitrogenadas. Então, aquelas 3 bases nitrogenadas, aquela trinca que a gente falou do código genético, é chamada de códon. A cada 3 bases de nucleotídeos, né, nitrogenadas, a gente tem o chamado códon. A sequência de códons determina a sequência de aminoácidos, nada de novo, como a gente já falou. 3 letrinhas ali das bases nitrogenadas vão determinar a sequência dos aminoácidos. E esse RNA mensageiro, ele vai levar a informação do DNA para a produção do polipeptídeo, da proteína no nosso citoplasma. Tranquilo, aquilo que eu já falei também. Esse RNA mensageiro, ele é justamente o mensageiro, ele é um mediador, ele está com a mensagem ali que vai ser lida por alguém para transcrever, para traduzir em uma proteína. E quem que vai ajudar a fazer essa leitura do RNA mensageiro? O RNA transportador. Ele faz o transporte de um aminoácido específico, né? Um aminoácido que está sendo codificado lá pelo RNA mensageiro para se ter a síntese de proteína. Então, nesse RNA transportador, ele tem uma extremidade com o chamado anticódon. Então, no RNA mensageiro tem o códon, e no transportador tem o anticódon, que, como sugere, ele vai se ligar a esse códon, ele é complementar a esse códon. Então, ali o anticódon vai ser a região responsável por reconhecer o códon no RNA mensageiro, que complementa esse RNA mensageiro. Então, aqui tem um esquemazinho desse RNA transportador. Temos aqui o RNA mensageiro, com as suas trincas de bases, que vieram lá do código, que vieram transcritas lá do DNA. E aqui o códon, o C, né? Aqui dá para ver, pequenininho, mas dá para ver. E aí a gente tem o RNA transportador, que é esse cara aqui, com esse jeitão engraçado. E ele tem essa região de anticódon, que vai ser a região que vai se ligar ao códon de forma complementar, com bases complementares, como a gente conhece, aquelas mesma complementaridade de base. E nessa região oposta, a gente tem um local de ligação do aminoácido. Que aminoácido é esse? Aminoácidos que vieram da nossa alimentação, por exemplo, ou aminoácidos que a gente consumiu. Eu falei lá, ou que a gente produziu. Eu falei lá, por exemplo, da glutamina. É um aminoácido que algumas pessoas tomam, inclusive eu tomo, para ajudar no fortalecimento muscular, recuperação do músculo da atividade física. Então, a gente consome esse aminoácido não só em suplementos, na nossa alimentação, enfim. E aí temos esses aminoácidos. Como a gente consome uma proteína, a proteína é quebrada em vários aminoácidos. Então, nesse local aqui do RNA transportador, a gente vai ter ligação desses aminoácidos que são determinados, né? Que aminoácido que vai se ligar aqui? Justamente esse que tenha o código, né? Que codifica através do anticódon o que está sendo dito aqui pelo RNA mensageiro.
Bom, gente, então continuando, né, na produção, né, havendo a necessidade de determinado pestígio no organismo, o RNA mensageiro ele vai ser transcrito de um gene específico do DNA, como eu já falei, levando a informação até o local de síntese proteica no citoplasma. Então, um exemplo que eu já utilizei outras vezes é a insulina. O meu corpo tem necessidade de insulina, um RNA mensageiro vai ser transcrito a partir daquele gene que codifica a insulina. Eu vou transcrever, então, numa molécula de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido no citoplasma em uma proteína, que é a insulina, e ela depois vai desempenhar essa função. A insulina é uma proteína que tem função, é um hormônio, que tem função de colocar a glicose para dentro das nossas células. Então, percebam aí toda aquela relação que eu falei do dogma central da biologia molecular, que é a informação do DNA sendo levada em DNA mensageiro e agora sendo traduzida em proteína. Então, toda molécula de RNA mensageiro, ela possui, aqui, por exemplo, no sistema, uma molécula de RNA mensageiro com suas trincas, né, com seus códigos, cada trinca dessa codificando um aminoácido, e o RNA mensageiro vai ter um código de iniciação que vai finalizar o início da tradução, e depois nós vamos ter os códigos que vão determinar a sequência desses aminoácidos na proteína, e depois vamos ter um código de parada que vai indicar a parada da tradução. A tradução é dividida em 3 etapas. Temos a etapa de iniciação, alongamento e terminação. Na iniciação, então, o RNA mensageiro, que foi transcrito lá no núcleo, ele sai para o citoplasma, através daqueles poros na carioteca, certo? Que nós já falamos. Então, uma vez esse RNA mensageiro lá aqui no citoplasma, ele está pronto para ser traduzido, para ser decodificado em uma proteína. Então, esse RNA mensageiro, uma vez no citoplasma, a gente vai ter a presença de um ribossomo que vai se ligar a ele. É justamente o ribossomo que auxilia nesse processo de síntese da proteína, né? Como nós já falamos, a importância desse organelo em outras aulas, quando falamos de organelas celulares. E nesse momento de iniciação, né, esse RNA mensageiro no citoplasma vai receber esse ribossomo vai se conectar no RNA mensageiro, e os RNA transportadores carregando os aminoácidos respectivos às trincas de base do RNA mensageiro vão se ligar. E aí vai começar a ser sintetizado propriamente disso a proteína. Então, aqui nesse exemplo, nós temos um RNA mensageiro com 7 trincas de base, ou seja, um RNA mensageiro que vai ser traduzido em uma proteína de 7 aminoácidos, pode ser repetir de 7 aminoácidos. Então, aqui nós já temos algumas trincas, né, algumas bases nitrogenadas aqui. E, por exemplo, esse daqui primeiro, um códon de iniciação, vai vir um RNA mensageiro carregando, um RNA transportador, carregando um aminoácido chamado de metionina, que é justamente aquele codificado por essa trinca de bases aqui. Então, meu ribossomo se ligou, eu venho com o RNA transportador carregando o aminoácido, se liga o seu anticódon no códon do RNA mensageiro. Ligou o primeiro, ligou o segundo. Realizei aqui a ligação específica entre esses aminoácidos. E aí sim eu já começo a ter a formação da minha proteína. Lembra? Uma proteína ela é formada por diversos aminoácidos conectados entre si por ligações peptídicas. Da onde estão vindo esses aminoácidos? Né? De onde estão vindo esses aminoácidos? Esses aminoácidos, eles podem ser vindos, né, da nossa alimentação ou são produzidos pelo nosso organismo. E como eu falei, né, da glutamina, suplementos que você consome para melhorar o seu desempenho de atividade física, para melhorar a constituição dos seus músculos, são riquíssimos em aminoácidos. Não só suplementos, alimentação. Quando você come uma carne, lembra que a gente fala de proteína, é formada por aminoácidos? Então, diversos aminoácidos estão aí. Então, são esses aminoácidos que vão ser utilizados aqui na constituição de novas proteínas, né? Então, já liguei meu primeiro transportador com o meu primeiro aminoácido, liguei o segundo, já formei a primeira ligação peptídica. Pronto. Aí eu concluí a etapa de iniciação da tradução, onde o RNA mensageiro saiu do núcleo celular
eu tive a ligação do ribossomo e a ligação do primeiro RNA transportador no códon de iniciação, trazendo o primeiro aminoácido. E aí a gente vai para a fase de alongamento, que nada mais é do que uma repetição dessa adição de aminoácidos, né? Então, depois que eu iniciei, o meu ribossomo ele vai começar a se deslocar ao longo do RNA mensageiro. Então, aquele RNA transportador que carregou, que trouxe o meu primeiro aminoácido, ele sai e outro entra aqui nesse sítio de ligação do ribossomo. E aí uma nova ligação peptídica é formada. No caso, esse aqui trouxe uma leucina. Uma nova ligação peptídica foi formada. Aí o ribossomo se desloca mais um pouco no RNA mensageiro, trazendo outro RNA transportador com outro aminoácido codificado aqui por essa trinca, pelo códon. E aí forma uma nova ligação peptídica e aqueles RNA transportadores vão saindo. Eles adicionam um aminoácido e sai, adicionam um aminoácido e sai, adicionam um aminoácido e sai, e assim o processo vai se repetindo. Aqui ao lado eu fui botando para vocês cada etapa, bem escrita, mas resumindo tudo isso, né, é essa repetição. O alongamento nada mais é do que o crescimento dessa cadeia polipeptídica pela adição de aminoácidos pelo RNA transportador. Então, o alongamento segue, eu tenho sucessivos deslocamentos do meu ribossomo com a adição de novos aminoácidos que vão sendo conectados pelas ligações peptídicas, até que eu chego na etapa de terminação, que é o fim do deslocamento do ribossomo. É o último RNA transportador carregando o último aminoácido codificado, encaixa ali no ribossomo, no sítio de ligação, né? E ocorre a ligação desse último aminoácido com o aminoácido anterior, uma nova ligação peptídica, né? E o que acontece nessa terminação? Eu tenho inúmeras proteínas citoplasmáticas que trabalham para encerrar esse momento de tradução, né? Essas proteínas, elas se ligam ali no códon de parada, na trinca de parada, e param a síntese daquela proteína. Elas se ligando ali naquele sítio, naquele códon de parada, o RNA transportador não consegue se ligar. E aí você tem, e aí cessa a tradução, tem o fim da tradução, né? E o que a gente formou no final da tradução? Um peptídeo contendo 7 aminoácidos, ficando ali livre no citoplasma para ser utilizado. No caso, 7 aminoácidos, porque foi o exemplo que a gente está trabalhando. Acho que eu já falei, existem diversos tamanhos, né? O que vocês têm que entender é que um RNA mensageiro ali, com 7 trintas de base, dá origem a uma proteína com 7 aminoácidos. Então, um RNA mensageiro com 21 bases, né? Conduziu a síntese de um peptídeo formado por 7 aminoácidos, justamente porque essas bases estão organizadas em trintas. Então, aqui, por exemplo, usando o exemplo da insulina, que a gente estava comentando, o RNA mensageiro que trouxe essa mensagem do DNA foi agora codificado em uma insulina, por exemplo. E aí ela vai poder desempenhar a sua função no organismo. A tradução, a síntese das proteínas, né, de uma proteína, ela leva entre de 20 a 60 segundos, né, um tempo dessa síntese da proteína. E o mesmo RNA mensageiro, ele pode ser traduzido por vários ribossomos. Então, depois que é feita a tradução daquele RNA mensageiro, ele pode ser lido novamente, quantas vezes for preciso. E isso até otimiza a resposta, né? Porque toda vez que eu precisar de uma proteína, eu tiver que ir lá no DNA transcrever para traduzir, olha como ajuda, né? Economiza tempo para você já ter aquele RNA ali, você poder ler aquele RNA de novo e traduzi-lo em uma nova proteína. As proteínas sintetizadas, né, elas podem ter alguns destinos, né? As proteínas sintetizadas no citoplasma, elas vão para o mitocôndria, para os peroxissomos, para o núcleo, e você também tem síntese proteica no retículo endoplasmático. Essas proteínas são encaminhadas para o complexo de Golgi e muitas delas, né, vão para as nossas superfícies da célula. Lembra que eu já falei aquelas proteínas de membrana que ajudam no controle de substâncias? Então, todas essas proteínas são o resultado desse processo de produção. Voltando aqui, só para a gente encerrar tudo que a gente falou hoje, eu sei que tem muitos processos, muitos detalhes, mas o mais importante da aula de hoje é vocês entenderem esse dogma central
de como ocorre o fluxo da informação, né? Então, o DNA tem informações que vão ser transcritas em RNA e traduzidas em proteínas. E além da transcrição e tradução, nós temos a replicação, que é para o momento de divisão, que é importante para o momento de divisão celular, né? Em que as nossas diversas células vão ter o mesmo conteúdo, a mesma informação. Então, o gene é transcrito em moléculas de RNA que vão ser traduzidas em moléculas de proteínas no citoplasma. Beleza? Aqui eu deixei alguns links, né, que mostram, vídeos que mostram de forma muito legal os processos de replicação, transcrição e tradução, uma animação que mostra esse processo. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Esse pessoal do Preveste, qualquer dúvida não só me mandar. Deixei alguns exercícios para vocês fazerem. Bons estudos. Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Tchauzinho.